Olá galera, tudo bem? Vamos começar aqui hoje uma nova playlist no canal Professor Alisson Santos. Vamos falar hoje sobre filosofia. Galera, no atual momento que vivemos no Brasil, infelizmente, a importância da filosofia está sendo questionada. Infelizmente, com a reforma do ensino médio, a filosofia foi colocada novamente como uma matéria opcional que será estudada em pequenos períodos dentro da matéria de história, mas isso não é o ideal. A filosofia e a sociologia, elas são importantes para a formação das pessoas como cidadãs, das pessoas como pensadores por si só, e infelizmente a filosofia está sendo deixada em segundo plano porque não é do interesse de muitos que as pessoas estudem filosofia, sociologia, até mesmo a história e a geografia podem sofrer questionamento daqui a um tempo. Mas vamos lá, pessoal. A filosofia nada mais é do que o estudo do conhecimento, ou seja, estudar aqueles assuntos que são importantes para a nossa vida e buscar entender como os conhecimentos que são importantes para nós são produzidos, tá? E são disseminados. Ou seja, é o estudo, a epistemologia, poderíamos dizer, é o estudo do conhecimento, tá? Episteme, conhecimento, logia, estudo, o estudo do conhecimento. Vamos começar hoje com talvez um dos maiores filósofos da história, ou pelo menos é muito conhecido e as suas teorias são muito importantes, que é Sócrates. Sócrates ele viveu na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, tá? Antes de Cristo, então, e é bem interessante a história dele porque Atenas vivia na época o que se chamava de democracia grega, mas vocês vão ver que mesmo dentro da democracia, muitas vezes, pensar diferente ou simplesmente pensar pode ser um risco, pode ser considerado algo radical. Vamos lá. Sócrates, ele nasceu em 469 a.C., tá? Vamos lembrar que antes do nascimento de Cristo, a idade ela vai medindo vai diminuindo, ou seja, em uma questão negativa. 468, 467, 466, tá? Ele nasceu em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. Nasceu e morreu na cidade de Atenas. Olha só, o método de ensino de Sócrates. Bom, Sócrates gostava de ensinar andando nas praças, andando pela cidade, nas ruas, sentado. Ele gostava de explicar ao ar livre. Mas ele tinha... Isso não é o mais interessante sobre o método de Sócrates. O mais interessante é que ele buscava ensinar as pessoas através da pergunta. Ele não dava uma simples resposta. Eu quero saber qual é o propósito da vida, e ele te dava uma resposta pronta, como uma receita de bolo. Não. Ele ia te perguntando, o que você acha da vida? Mas sobre isso que você disse, você tem uma opinião contrária? Você tem certeza? Ele ia te questionando até você mesmo ir pensando, ir se autocriticando, e você ia vendo quais eram os seus limites sobre aquele assunto em especial, e você ia verificando qual era a sua verdadeira opinião sobre o assunto. Mas esse método ele também é muito interessante. Além de fazer a pessoa pensar, raciocinar por si só, o método de ensinar através de perguntas de Sócrates também mostrava às pessoas o limite do conhecimento delas. Muitas vezes as pessoas achavam que tinham uma opinião sobre um determinado assunto, que conheciam, na verdade, um determinado assunto, e eles verificavam que, na verdade, eles só tinham uma opinião, mas eles não tinham argumentos para embasar aquelas opiniões que eles tinham. Galera, isso acontece muito nos dias de hoje. Vamos falar, por exemplo, sobre a questão do feminismo. Muitas pessoas falam, sou contra o feminismo. Aí você pergunta, o que é feminismo? Olha só, não estou questionando a pessoa com uma contra-teoria, eu estou perguntando para ela, o que é feminismo? A pessoa não responde. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu sou contra a cota para negros nas universidades. Por que você é contra? Porque não existe mais racismo. Você acha que o Brasil não é racista? Você só vai fazendo perguntas para a pessoa até que a própria pessoa verifica. Ela pode, claro, não externalizar naquele momento, mas no fundo ela sabe que ela não tem argumento para defender aquele assunto. Ela simplesmente é contra.
muitas vezes porque ela comprou a opinião de uma outra pessoa, e essa outra pessoa talvez poderia ter argumentos, mas ela não tem, porque o pensamento dela não é embasado. Tá? Então ela tem o chamado senso comum, ela não estudou, ela não refletiu sobre aquele assunto. Isso é a filosofia, é refletir, é pensar, é analisar o seu próprio conhecimento. Continuando aqui, galera, vou colocar aqui na tela cheia aqui para vocês acompanharem comigo. Olha só, essa questão de mostrar o limite do pensamento das pessoas, Sócrates não usava somente para os outros, tá? Ele usava para si mesmo. Ou seja, ele sabia que ter o conhecimento, para ter o conhecimento, era necessário saber que sempre o seu conhecimento é limitado. Ou seja, você nunca sabe tudo sobre um determinado assunto. Você tem sempre a aprender. Quanto mais você aprende, mais você verifica que você sabe pouco sobre aquele assunto. E aí ficou famosa a frase dele: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Galera, isso é muito interessante, porque normalmente as pessoas, quanto mais elas estudam, mais dúvidas elas possuem. E aquelas pessoas que nada estudam ou não gostam do conhecimento, elas possuem muitas respostas, elas possuem muitas opiniões, mas em consequência elas acham que sabem tudo porque elas não verificaram o tamanho do conhecimento. Porque quanto mais você adquire conhecimento, você verifica que existem muito mais coisas para você estudar. E aquele que acha que sabe muito, geralmente pouco ele sabe. Tá? O senso comum, ele engana muito. O senso comum ele é muito forte, ele é uma armadilha terrível, porque a pessoa acredita que ela possui todo o conhecimento, mesmo não possuindo talvez nada de conhecimento sobre aquele assunto. Isso é bem interessante. Continuando aqui, galera, olha só, eu quero propor aqui um estudo diferente em relação à filosofia. Sociologia também, nós vamos abrir uma outra playlist para sociologia, mas por enquanto aqui na filosofia. Seja na filosofia, na sociologia, na economia, na história, você não pode estudar a teoria que aconteceu há milênios atrás e não fazer um vínculo com a realidade atual. O conhecimento ele só serve quando você consegue colocá-lo em prática. A teoria nada mais é do que uma abstração, um resumo da realidade. Então a teoria ela tem que servir para analisar o nosso dia a dia. E é isso que eu trouxe aqui para vocês. Olhem só, vou colocar aqui na tela cheia de novo. Olhem aqui comigo e leiam comigo aqui a frase do filme V de Vingança. É um filme muito interessante, já deixo aqui para vocês o filme como indicação para assistirem, é muito interessante. Tem muita coisa sobre filosofia, sobre sociologia e principalmente sobre política que nós vivemos no Brasil. Esse filme é algo que rompe as cortinas para o nosso aprendizado sobre o terrível sistema político que é o nosso país. Olha só, pensa isso mesmo ou é assim que eles querem que você pense? Essa é a frase do filme. A opinião é sua ou essa opinião você comprou de outra pessoa que queria que você pensasse assim? Sócrates vai falar a seguinte frase: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, é necessário ter o senso crítico sobre a sua vida. Você precisa pensar. Você não pode tomar como feito e como verdade absoluta a opinião das pessoas. Ah, porque minha avó era assim, porque meu pai era assim. Ah, porque sempre foi assim. Ou a maioria pensa dessa forma. Não. Por que você pensa dessa forma? Esse pensamento é seu mesmo? Se é seu, por quê? Serve para você esse pensamento? Te torna uma pessoa melhor? Te ajuda a tornar a sociedade melhor? Eram esses os pensamentos, as críticas, era isso a base da filosofia de Sócrates. E não à toa, pessoal, ele vai ser acusado na Grécia, mesmo vivendo na democracia ateniense, ele vai ser acusado de corromper os jovens. Oh, galera, mas isso é antigo e continua sendo novo. O que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil? As pessoas eram consideradas subversivas porque elas liam Marx, porque elas liam
livros de esquerda, porque elas liam sobre desigualdade de renda. Não precisa ser marxista, não. Se você fosse sindicalista, se você pensasse no direito das mulheres, no direito do trabalhador, pronto, você já era considerado um subversivo, ou seja, pensar era perigoso. Infelizmente estamos voltando essa época no Brasil, tá? Questionar está se tornando perigoso, mas é isso que a gente faz na filosofia, que nós fazemos em todas as ciências, porque a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Então todas as ciências elas vivem para questionar. Se você está procurando respostas prontas, não é na ciência que você vai encontrar. A ciência, quando tem respostas prontas, ela deixa para os livros didáticos, tá? Isso é conhecimento já pronto. Mas a ciência, o foco dela é produzir novos conhecimentos. São as perguntas que movem a ciência. Então, como eu falei para vocês, tá? Sócrates vai ser acusado de uma espécie de heresia, né? A palavra herege, na verdade, é mais conhecida durante a Idade Média, na perseguição da Igreja Católica contra a quem não seguisse os seus dogmas, mas podemos dizer que ele foi condenado por heresia, porque o tema da condenação era que ele estava ensinando os jovens gregos a se corromperem e não adorarem os deuses gregos. Ele foi condenado à prisão, embora ele ficou sob uma vigilância mínima e os seus amigos aconselhavam que ele fugisse, ele não fugiu. Ele morreu defendendo a filosofia e a liberdade das pessoas de pensarem, de raciocinarem sobre suas vidas, e ele tomou, tá, um cálice com veneno, morreu ali na prisão, mas durante o seu discurso, antes de ser preso, ele mostrou que o conhecimento nada mais é do que criticar e que ele tinha essa noção de que era importante as pessoas pensarem por si só. E ele defendeu a filosofia no seu julgamento, defendeu até a morte enquanto estava com seus amigos tomando o veneno. Bom, galera, vou deixar como indicação para vocês o filme Sócrates, tem no YouTube, podem pesquisar aí. É um filme muito interessante, ele vai mostrar os métodos de ensino de Sócrates e como foi o julgamento dele, o que ele disse durante o julgamento e como ocorreu a morte de Sócrates. Galera, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Podem colocar aqui no comentário. Galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal, tá? É muito importante para nós continuarmos com as nossas aulas aqui. Galera, espero vocês até a próxima aula. Fui! Tchau, tchau!